Olá, queridos, boa noite. Estamos aqui mais uma vez para mais um encontro de clínica pastoral às segundas-feiras. Esperamos que esse encontro seja muito bom para todos nós que vamos participar dele. Você pode sinalizar como está chegando o áudio e a imagem para a nossa orientação por aqui. Essa é uma transmissão da Igreja Batista Boas Novas, em Vila Isabel, no Rio de Janeiro, Brasil. Onde você estiver sintonizando conosco, você possa ser muito abençoado pelo Senhor Deus. É uma alegria poder estar aqui. Vamos aguardar um pouco a chegada de todos, todo o povo que queira participar. Todos são muito bem-vindos. Temos essa transmissão. Mais alguém que chegou por aqui? Bom, estou vendo aqui a Rosanângela. Boa noite. Quem mais? Regina, Luciele, eu não consigo visualizar por aqui, mas daqui a pouco aparece aqui na minha telinha. Estou vendo aqui a Rosanângela, Regina, a Lucielen, Audilene está por aqui. Bem-vinda, Audilene. Deus abençoe. Boa noite. É bom poder estar aqui juntos. À medida que você for chegando aí, a gente podendo vai registrando por aqui. O assunto hoje é ansiedade. Ansiedade. Aliás, eu estava ansioso por esse encontro. Vamos estar tratando desse assunto. Creio que útil e relevante para esse tempo em que estamos vivendo, não é verdade? Vamos conversar um pouco sobre isso, a ansiedade. E você pode já se preparando para participar. Esse encontro de segunda-feira é bem informal, não é um encontro de ministração da palavra, mas queremos que seja um encontro de uma conversa, uma reflexão sobre um assunto relevante para nossas vidas. Vamos ver quem mais está chegando por aí. Kátia Constant, já vi por aqui, que bom, bem-vinda, Kátia, Daniel, Kátia e família. Vamos estar dentro de alguns instantes aqui orando. Luciele, agora eu vi a Luciele, apareceu por aqui. Bispa Nélia, bem-vinda. Bispa Nélia, que bom. Poder ter esse encontro aqui, não é isso? Para você que está chegando aqui, eu já divulguei no grupo da igreja, no decorrer do dia, da tarde. Vamos estar conversando um pouco sobre a ansiedade, né? Não sei que vocês aí não estão ninguém ansioso, só ansioso do grupo sou eu, mas vamos falar, conversar sobre isso assim mesmo, né? Mesmo sendo só eu como o ansioso, né? Da turma, né? Como é que você tem lidado com a ansiedade?
Essa é a questão. Como é que você trata com isso? Paulo Paradela está por aqui. Boa noite. Graça e paz, queridos. Um abraço da Beth. Ansiedade. Como podemos lidar com a ansiedade? Você está muito ansioso? Está muito ansiosa por aí? Esses dias tem andado muito ansioso? Outra pergunta é se você tem andado ansioso, ansiosa. Outra pergunta é se você é ansioso. Não. A gente está falando assim, eu quase não sou, né? Eu também, eu quase não sou pouco ansioso, né? Mas fazer o quê, né? Tem que saber lidar com isso, ansiedade. Né? E às vezes tem gente que não larga o remedinho, diz que tem um remedinho para ansiedade aí, né? Diz que ajuda. Talvez não resolva, mas ajuda um pouco, né? Muito bem, vamos estar então nos preparando, vamos falar com o nosso Deus, orar, não é isso? Para que o seu Deus, pelo seu Espírito, possa estar falando aos nossos corações. Jaque Ramos está aqui, que bom, Jaques. Jaque, poder contar com você, sua família, Deus abençoe todos aí na sua casa. Vamos então orar, falar com Deus, falar com o Senhor. Vamos falar com Deus. Amado Pai, querido Deus, nós entramos na presença do Senhor em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Queremos abrir o nosso coração de gratidão, Senhor, porque o Senhor é bom. O Senhor é muito bom. A sua bondade é tremenda. A sua bondade, ela dura para sempre. A sua bondade é percebida, é experimentada por cada um de nós cada dia e queremos ser gratos ao Senhor. Queremos, Pai, também confessar os nossos pecados, pedir que o Senhor, ó Deus, livra-nos de todo pecado, não nos deixe cair em tentação. Livra-nos de pecar, livra-nos de todas as ciladas, de todos os laços, em nome de Jesus. Que o Senhor venha abençoar, Pai, cada pessoa que estará assistindo este vídeo, essas que já estão assistindo agora, aquelas que irão assistir. Que o Senhor visite esse coração, que o Senhor abençoe essa casa, essa família, essa pessoa, que a paz do Senhor possa inundar esta família, esta vida, para a glória de Jesus. Queremos pedir que o Senhor também visite cada família em nossa nação. De forma especial, que o Senhor esteja visitando cada pessoa, em nome de Jesus. Que o Senhor possa estar suprindo a necessidade de cada um. Que o Senhor possa estar, Santo Deus, operando de maneira sobrenatural. Para, Santo Deus, suprir as necessidades. Que o Senhor, Deus, socorra os mais necessitados. Pessoas que perderam o seu emprego, pessoas que são profissionais liberais, os trabalhadores informais, ó Deus, sabemos que nada é impossível para o Senhor. Sabemos que o Senhor é um Deus das coisas impossíveis. Sabemos que o Senhor é um Deus amoroso, um Deus misericordioso. Por tua misericórdia, visite a nossa nação. Abençoe as autoridades estabelecidas. Todas as autoridades, em todos os níveis, federal, estadual e municipal. Oh Deus, tenha misericórdia da nossa nação. Ordena o que precisa ser ordenado. Afasta da nossa nação todo o mal, toda voz, toda imagem, todo espírito de doutrinação, toda ideologia que é contrária à palavra do Senhor, tudo que é contrário ao Senhor, que cesse em nossa nação. E que a paz do Senhor, que a presença do Senhor se manifeste nessa terra. Venha nos abençoar, que teu Espírito possa estar nos conduzindo e trazendo clareza, nos iluminando nesse tempo que vamos estar refletindo um pouco sobre este assunto tão importante para as nossas vidas, que é a ansiedade. Oramos agradecidos, no nome bendito de Jesus. Amém. Amém, queridos. Deus é bom. Agora sim, apareceu aqui a Regina Lira.
problema na internet. Ah, tá com problema. Ela tá com problema na internet? Então Deus vai abençoar a sua internet aí. Em nome de Jesus, estamos por aqui para estarmos compartilhando um pouco sobre este assunto. Não é? Eu falei no começo que do grupo aqui que está sintonizado, pelo menos desse grupo, só eu que sou ansioso. Creio que ninguém aqui passa por ansiedade. Mas a pergunta é o seguinte: como você lidar com a ansiedade? A ansiedade é um sinal de alerta, segundo alguns, que permite a pessoa ficar atento a uma situação que se avizinha. Alguns dizem que a situação é ruim, eu acho que também as situações boas nos faz ficar ansiosos, né? Mas atento a uma situação e tomar medidas necessárias para lidar com tal situação. Isso é uma maneira genérica, mas também o dicionário médico diz que a ansiedade é um termo usado para definir apreensão, né, em relação a um perigo, um temor, acompanhada por inquietude, tensão. Diz esse dicionário médico taquicardia, dispneia, quer dizer, dificuldade de respirar, não é? Então, não ligadas a um estímulo claramente identificável, às vezes sim. E como é que você tem lidado com ansiedade? O que você faz com ansiedade quando percebe que está ansioso, quando você percebe que está ansiosa? Então você pode participar aqui, dando a sua opinião, né? Mas a primeira pergunta é essa: o que você faz, né, com ansiedade quando você percebe que está ansioso, né? A ansiedade é uma marca forte, muito presente na vida das pessoas em todo o mundo, né? E principalmente nesse cenário em que nós estamos vivendo, nós podemos afirmar que qualquer pessoa pode ser acometida, né? Pode ser, ter uma crise de ansiedade, sim ou não? Então, como é que você lidar com a ansiedade quando ela chega até você? Né? Você é ansioso, ansiosa, ou você tem ficado ansioso? Como é que você trata isso? Daí, porque nós podemos pensar sobre a possibilidade da ansiedade nos dominar. A ansiedade nos dominar, né? E crescer tanto em nós e dentro de nós, que ela então vai causar diversos danos, né? E danos de toda a ordem física, emocional e espiritual, ok? Então, como você acha que nós podemos lidar com a ansiedade? Então está aberto aí o espaço para você responder. Quem vai ser o primeiro a falar sobre isso? Ou estão tão ansiosos que nem conseguem falar ou escrever? Vamos aí. Como podemos lidar? Como você lidar com a ansiedade? Como podemos lidar com a ansiedade? O que você faz quando está ansioso ou ansiosa? Tem gente que não faz nada, né? E tem gente que faz um monte de coisa, né? E depois, quando faz um monte de coisa, vê que não dá certo, fica mais ansioso ainda, não é isso? Então, como você lidar com a ansiedade? Ou como podemos lidar com a ansiedade? Se você não tem tido experiência com a ansiedade, como você acha que podemos lidar com a ansiedade? O crente fica ansioso? O cristão, aquele que tem Jesus, fica ansioso? Sim ou não? Então, quem vai se manifestar? Como podemos lidar com a ansiedade? Ou como
O que eu faço quando estou ansioso? O que eu faço... Bom, a irmã Lucélia já deu aqui uma primeira dica. Tem gente que faz isso. Toma maracujá, né? Maracujá concentrado. É uma, né? Toma maracujá, aí dá sono, né? Vai dormir, quando acorda, tá mais ansioso ainda, né? Mas é isso, existem alguns remedinhos, como o suco de maracujá, que alivia um pouco, né? Como podemos lidar com a ansiedade? O que eu como? Tem gente que come, aí olha, aí, né? A irmã Jaque tá dizendo aqui, eu tento lembrar de coisas que fazem bem. Sol, mar, diz que o mar tranquiliza, né? Relaxa, né? Sol, mar, e tento lembrar de alguns louvores, de tudo que me faz e tudo que me faz feliz. É uma boa dica, né? Lembrar de coisas boas alimenta o pensamento, né? E pode nos desfocar daquilo que está causando ansiedade, né? Lembrar de alguns louvores, muito bem. Sim, a Bispa Nélia está falando que ela clama ao Senhor, né? Pede misericórdia ao Senhor e começa a louvar. Amém, muito bem. Ariane está aqui, Ariane chegou por aqui. Bem-vinda, Ariane. Bem-vinda ao grupo. Acho que você é visitante primeira vez aqui no grupo, hein? Vou te dar o cartãozinho de visitante, primeira vez. Mas muito bem-vinda. Ela diz assim, creio que nos fortalece na relação com Deus com sua palavra, né? Também procurando ajuda profissional ou dos líderes da igreja. Interessante essa aqui, né? A gente fica ansioso, a primeira coisa que faz vai procurar ajuda de um profissional, de um terapeuta, né? Ou dos líderes da igreja, né? E tem a gente até aqui dando técnica, né? Eu paro e respiro fundo, é o que eu vou fazer aqui agora. E penso que não vai adiantar nada ficar ansioso. Olha uma dica. Adianta alguma coisa, mas às vezes a gente não quer ficar e fica. Não vai resolver a situação, mas muito interessante. A irmã Kátia Constanta está falando que eu paro, respiro fundo e penso que não vai adiantar nada ficar ansioso. Uma boa dica. Algumas coisas interessantes, buscar uma ajuda profissional. Tem que tomar cuidado com o profissional que vai buscar, que tem profissional que vai dizer para você, toma uma dose de uísque que fica tudo bem, né? Mas buscar um profissional. Quem mais? Interessante. Tem gente até que diz que come, né? Tem gente que diz que dá uma saidinha, ir no shopping, agora não pode falar em shopping, ninguém vai ao shopping, né? Muito bem. Como nós podemos lidar com a ansiedade? Vamos começar a pensar, mas você pode ir colocando aí. Para você que chegou, talvez não possa não ter identificado aqui, nosso encontro de hoje, nosso bate-papo, né, nossa reflexão sobre clínica pastoral é sobre ansiedade. Nós podemos agora ajudar uns aos outros. Tem coisas interessantes aqui. Uns aos outros, como lidar com a ansiedade, né? Eu vou até voltar aqui para repassar algumas coisas que eu achei interessante, né? Eu achei para a gente marcar aqui a nossa... lembrar, isso é importante, lembrar, desfocar um pouco de coisas que nos fazem bem. Sol, mar, né? E também alguns louvores. A irmã Jaque falou. A Bispa Nélia disse alguma coisa que é importante. Clama ao Senhor, pede misericórdia e começa a louvar, né? A Ariane diz que também a
a relação com Deus ajuda, né? Isso que eu estou entendendo aqui, pode ser, e também procurar a ajuda de um profissional ou de um líder, um líder espiritual da igreja, né? Dos líderes, interessante isso, né? A irmã Kátia diz que eu paro, respiro fundo e penso que não vai adiantar nada ficar ansioso, não vai resolver, não é? Muito bem. Então, assim, vamos pensar aqui um pouco, você pode ir escrevendo aí que eu vou intercalando aqui, nós vamos tentando interagir por aqui, né? Tudo que falaram aqui tem relevância, exceto comer, eu não aconselho comer nem tomar muito maracujá, senão sua pressão pode abaixar muito. Mas tem coisas aqui interessantes, né? Primeira coisa que a gente pode fazer, né, quando somos assaltados por ansiedade, irmão Paulo fala aqui, encontro descanso em Filipenses 4,6. Nós vamos daqui a pouco mencionar esse verso. Filipenses 4,6 fala sobre ansiedade. Diz assim, não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes em tudo seja o vosso pedido conhecido diante de Deus pela oração e súplica com ações de graça. A irmã, com ações de graça, Paulo está falando isso, né? A gente vai voltar a esse texto daqui a pouco, irmão Paulo, mas valeu a citação, excelente. A irmã Cátia está falando que nem sempre é fácil, não é? Lidar com a ansiedade, mas às vezes o que ela faz funciona, respira fundo, né? E então é isso aí. Mas, o Jesus disse, vamos ver o que o nosso mestre disse. Ele disse o quê? Para nós não andarmos, né? Não estejais ansiosos, não é isso? Então vamos ver alguma coisa que Jesus disse e você pode escrevendo aí, não tem problema não. Eu paro aqui e retorno. Jesus disse, não estejais ansiosos. Então a primeira coisa que nós precisamos fazer, isso foi tocado aqui por vocês, com muita sabedoria, nós precisamos buscar ao Senhor. Alguém disse que nós precisamos priorizar ao Senhor. Isso estamos com um problema de ansiedade, estamos enfrentando uma crise de ansiedade, um ataque de ansiedade, que isso é normal, né? Jesus, quando falou não estás ansioso, a maneira que nós não devemos nos deixar vencer, né? Porque é do ser humano essas questões, como falamos, ter medo, o sofrimento, o medo, a ansiedade, essas coisas é da nossa humanidade, não é verdade? Então nós não podemos achar que isso é um pecado capital, mas é da nossa condição humana. Mas buscar a Deus, priorizar a Deus, porque quando temos um estado de ansiedade, nós ficamos, aquele estado de ansiedade, ele toma lugar na nossa vida, ele toma a nossa vida toda, não é isso? Nós ficamos todos tomados por aquele estado, aquela experiência de ansiedade. E essa experiência, esse estado de ansiedade, ele toma o lugar de Deus. E o que a palavra de Deus vai nos mostrar é que nós devemos, quando temos essa dificuldade chamada ansiedade, nós devemos priorizar ao Senhor. Jesus disse assim, não estejais ansiosos. Aí ele fala quanto à vossa vida, porque são as coisas da vida, na vida que nos faz ansiosos, não é? E Jesus vai detalhar, né? Ansiosos quanto à vida, e ele vai detalhar na sua sabedoria, pelo que haver de comer, pelo que haver de beber, pelo vosso corpo, pelo que haver de vestir, não é? Então, não quer dizer aqui que nós não precisamos nos preocupar com isso, lavar nossas mãos e dizer, olha, deixa, como diz assim, vida leva vida que segue, não é assim. Mas é quando as coisas da vida, aquelas coisas que nós temos necessidade delas, ou acontecimentos também da vida, eles tomam o lugar.
Eles sentam no trono da nossa vida. E o Senhor Jesus está falando essas coisas aqui, para no final ele vai dizer que quem que tem que tomar o trono da nossa vida é o Senhor, né? E ele dá o exemplo, né? Buscar, olhar para as aves dos céus, né? Que não semeiam, nem ceifam, nem ajuntam celeiros, e vosso Pai Celeste as alimenta. E ele faz essa pergunta: não valeis vós muito mais do que elas? E a pergunta assim que nós temos que nos fazer, e você pode fazer a si mesmo. Será que eu não valho mais do que um passarinho? Não é? Então, o Senhor cuida deles. A Lígia sabe muito bem disso aqui em casa, né? Aqui em casa tem uma turma de passarinhos que vem fazer ninho. Aqui a gente deixa. E às vezes chove, não deixa chover o temporal. Vão lá, estavam lá protegidozinhos, não é? Então, o Senhor está dizendo isso, que ele, assim como ele cuida do passarinho, vai cuidar de nós. Amém? Está aqui Josué Ferreira, lá do Peru, está aqui conosco. Deus abençoe vocês, que possam estar indo bem. Sei que estão enfrentando lutas aí, mas que a boa mão do Senhor esteja sobre vocês, que haja paz no coração de vocês, de sua família, da igreja, do povo, dos nossos irmãos aí do Peru. Deus abençoe. Estamos falando aqui sobre ansiedade. Então o Senhor está falando assim, olha, e quando a irmã Jaque falou que ela pensa em coisas assim, pensa no mar, né? Se tivesse uma paisagem para ver, olhava para essa paisagem, e o Senhor está falando, olha, os pássaros, as aves dos céus, como elas são protegidas, e eu cuido delas. Por acaso vocês não têm mais valor do que os passarinhos? E ele pergunta-se, né? Ora, qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado da sua estatura? Foi o que a irmã Kátia disse. Porque às vezes não resolve nada, não é isso? Às vezes não resolve, porque não resolve. Às vezes não resolve. A gente fica ansioso e não resolve a nossa ansiedade. E o Senhor está falando aqui, olha, a gente pode acrescentar alguma coisa, o nosso tamanho, resolver, mudar uma situação? Então, o Senhor vai falando, pelo que acabei de vestir, porque andais ansiosos, olhai para os lírios do campo, que crescem, não trabalham, nem fiam. Contudo, eu vos digo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. Então, Jesus está ilustrando aqui. Márcia Cristina, bem-vinda, Deus abençoe você e sua família. O Senhor Jesus está ilustrando aqui para que nós dando uma ilustração muito prática para a gente ver como as coisas acontecem. E ele vai falar assim: pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançado no forno, quanto mais vós, homens, de quê? De pouca fé. Nós vamos ver daqui a pouquinho, que a ansiedade, ela rouba a nossa fé, ela suga a nossa fé. Por isso que o Senhor Jesus está falando que não está ansioso. Eu fico pensando assim, mas como é que eu não posso estar ansioso se eu estou ansioso? Ele quer dizer o seguinte: exerça a sua fé. Levante a bandeira da sua fé. É isso que ele quer dizer aqui. Então, o Senhor, Jesus está falando aqui, portanto, não vos inquieteis, dizendo que havemos de comer, o que havemos de beber, como nos havemos de vestir. Repito, mais uma vez, para que não haja mal entendido. É que o Senhor não está dizendo que nós não temos que preocupar em trabalhar, para ter alimento, para ter vestimenta, para ter a comida, para ter hábito, não é isso. Ele não está dizendo que a ansiedade não pode tomar, por qualquer razão, não pode tomar conta de nós, a ponto de roubar a nossa fé e tirar Deus do trono. Tirar o Senhor do trono da nossa vida. Então, em síntese, podemos lidar com a ansiedade nas nossas vidas, buscando ao Senhor. Ele vai dizer no verso seguinte aqui, ó,
pois todas essas coisas os gentios procuram. Gentios aqui, naquele momento, eram as pessoas que não eram discípulos de Jesus. Porque vosso Pai celeste, vosso Pai celestial, sabe que precisar de tudo isso. O Senhor, Jesus está dizendo o seguinte, que Deus, Ele conhece cada uma de nossas necessidades. Ele sabe do que nós precisamos. E aquilo que é a nossa necessidade aqui, não pode crescer dentro de nós ao ponto de roubar a nossa paz. A ponto de nos fazer adoecer. Mas isso acontece. Isso acontece conosco. De termos até como consequência danos físicos. Olha aqui que força, né, tem a ansiedade. E o Senhor fala o quê? Para fechar essa orientação que Ele nos dá sobre a ansiedade. Buscai primeiro o reino de Deus, o seu reino e a sua justiça. E todas essas coisas vão ser acrescentadas. Então, não tirar Deus do trono, não deixar que a ansiedade, em função de qualquer situação, ela tire Deus do centro da sua vida. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas, elas vão ser acrescentadas. Nós invertemos, né? Às vezes, nós queremos buscar todas essas coisas, não é? E depois que buscamos essas coisas, achamos que o reino de Deus vai ser acrescentado. Mas aqui é diferente. Pedir a Lígia que traduza aí a palavra do Josué, para depois eu passar aqui. Graças a Deus também, todos os dias, tenho feito um período de oração, todos. Sim. A pandemia na cidade de Iquitos, Peru. Entendi. É que o nosso irmão lá de Peru está dizendo que, graças a Deus, estão bem, que estão orando e que Deus está atuando, não é isso? Estão orando em função da pandemia Pedindo oração, nossas orações. E continua pedindo as nossas orações. Mas o Senhor, então, ele diz assim, buscar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Quer dizer, então nós não temos que buscar as coisas para que o reino de Deus seja acrescentado, mas buscar o reino de Deus para que aquilo que nós necessitamos seja acrescentado e não fiquemos ansiosos por isso. Então, é priorizar Deus. Agora, uma pergunta que surge aqui é buscar primeiro o reino de Deus. O que é isso? O que é o reino de Deus? O que é buscar o reino de Deus? O que é o reino de Deus que a gente precisa buscar? Você sabe o que seria? Então veja que o Senhor, ele é muito prático, Jesus ele é muito prático e a fé cristã ela é muito prática mesmo. Ela o Senhor nos fala de uma maneira tão simples. Eu tenho que buscar o reino de Deus. O que é o reino de Deus? O que significa o reino de Deus? O reino de Deus é o domínio, é o senhorio de Deus em nossa vida. É o senhorio de Deus em nós, né? E o senhorio de Deus em nós é através de Cristo na nossa vida, na nossa família, no trabalho, no lazer, em tudo que estivermos envolvidos. O que o Senhor está dizendo é o seguinte, que nós precisamos priorizar Deus na nossa vida. Ele é o centro da nossa vida, que fazer aquilo que está ao nosso alcance fazer, e fazer com excelência, com dedicação, com esforço, sim. Mas primeiro o reino de Deus. E as outras coisas, o Senhor vai nos honrar, Ele vai acrescentar. Precisamos buscar fazer a nossa parte, sim. E em tudo que estivermos envolvidos, o senhorio de Cristo em nossa vida. Alguém diz assim que o senhorio de Cristo é um senhorio de um imperador, aquele que domina, é isso mesmo, que tem toda a autoridade sobre nossa vida. Ok? Então, vivemos num tempo de dificuldade. Eu sei que você que está assistindo esse vídeo
passa por tempo de ansiedade. Nós não podemos ser ansioso. Não, vamos mudar. Eu fico ansioso ou estou ansioso, mas eu não sou ansioso. Que a ansiedade não pode vir e fazer morada em nós. Amém? Mas quando ela chega na nossa vida, nós precisamos sim reagir com inteligência espiritual, conforme Jesus falou. Primeiro Deus, descansar nele, descansar em Deus, primeiro Deus, descansar nele, e as outras coisas o Senhor vai cuidar. Quando então formos atacados por uma crise de ansiedade, vamos lembrar que temos um Deus e que Ele é quem deve dominar a nossa vida. Amém, queridos? Esther Marciano está aqui, bem-vinda. Né? A prima também, a Vera. Vera, a prima da Lígia. Eu não consigo ver na telinha, mas Lígia está vendo aqui. A Márcia está falando que tem aqui Maísa dos Santos. Eu não estou visualizando, mas se está conosco é muito bem-vinda, Maísa. Esther também, que Deus possa estar abençoando vocês aí onde vocês estiverem, ok? Então estamos falando hoje, você que está chegando agora, estamos falando e conversando aqui sobre ansiedade, né? Sobre ansiedade. Como nós podemos lidar com a ansiedade? Fizemos essa pergunta, né? Como você faz quando fica ansioso, né? E várias respostas estão aí, respostas interessantes, né? E estamos então também compartilhando aqui que nós precisamos então priorizar Deus, buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Foi o que algumas pessoas falaram aí, né? Buscar o Senhor. Vera Lúcia Morar da Silva. Ah, sim. Ok, Vera, graça e paz. Então, buscar o Senhor. Algumas pessoas falam assim, eu canto, eu oro, não é? É isso aí. Eu ouço louvores. Então, buscar aquilo que é de Deus. Então, o primeiro passo que a gente pode dar é esse. Deus tem que ter o centro na nossa vida. Como eu estava falando, nós vivemos um tempo assim, esse tempo que vivemos é um tempo que nos faz ficar ansiosos, não é? É muita incerteza. O mundo já anda ansioso. É um estado de ansiedade no mundo todo. E com esse tempo que vivemos tão especial, nós ficamos mais ansiosos ainda. E às vezes o computadorzinho aqui fica trabalhando em segundo plano, né? Igual nossos computadores ficam lá trabalhando um programa. E depois a gente vê, eu estou ansioso por quê? Aí você não sabe bem por quê, depois você vai ver que é um monte de coisinhas, ou às vezes alguma coisa muito relevante, e a gente vai se deixando dominar pela ansiedade. Então, buscar primeiro o reino de Deus. Amém? Agora, outra coisa que podemos fazer, alguém já falou também aí, creio que sim, nós podemos, algumas pessoas falaram assim que louva o Senhor, eu achei muito, muito legal, busca o Senhor, e também acho que alguém falou sobre oração. Eu diria a mesma coisa de outra maneira, usar a oração para combater a ansiedade. Podemos usar a oração para combater a ansiedade. Quando nós oramos, nós nos aproximamos de Deus, não é assim? E nesse momento de estamos debilitados pela ansiedade, vamos nos aproximar de Deus. Porque, como já foi dito aqui, nós pensamos que às vezes a ansiedade, ficando ansioso, remoendo, permitindo que cresça em nós, achando que vai resolver. E não vai resolver. Se é um assunto, a gente fica ali encucado, como diz, naquele assunto, focado ali, e até ficamos ali ansiosos, não resolve mesmo. Buscar nos aproximar de Deus através da oração.
Agora vem o texto que o irmão Paulo citou no começo lá, Filipenses capítulo 6, não é? Eu vou ler capítulo 4, versos 6 e 7. Eu gosto muito desse texto, né? Diz assim: não andeis ansiosos por coisa alguma. Não andeis ansiosos por coisa alguma. A irmã Esther falou: eu busco auxílio espiritual com os meus pastores. É uma opção, como disse ali a irmã Ariane, também falou, buscar a sua liderança espirituais. Isso é muito importante, né, irmã Esther? É muito importante isso. Às vezes as pessoas ficam assim, né, Lígia? Eu não vou buscar, eu não quero incomodar o pastor, não é? Eu não entendo isso. Quem que disse? Eu já falei que vocês estão me incomodando. A Lígia nunca falou isso também. É função pastoral isso. O pastor está aqui, lá diz a palavra de Deus que nosso trabalho é cuidar de almas. Outras coisas, nem tanto, mas da alma sim, do homem interior, não é? Então, busquem. Deus tem sido muito bondoso para conosco, para comigo, para com a Lígia, que nós temos um chamado para aconselhamento. Então, e Deus tem sido bondoso porque vários exemplos de pessoas que têm estado conosco em tempo de crise, e Deus, pela misericórdia dele, para a honra, glória dele, ele tem abençoado demais, sobremaneira, não é? Então, buscar os pastores, sim. Não é? É melhor buscar o seu pastor do que buscar pessoas lá fora que não vão saber lidar, porque os seus pastores são seus pais espirituais, não é? Eles podem te entender melhor, e você terá mais segurança para poder compartilhar, né, a sua questão. Então, o apóstolo Paulo fala assim aos Filipenses: não andeis ansiosos por coisa alguma. Viu, queridos? Por coisa alguma, né? A irmã Esther está dando testemunho aqui: passei por este momento e graças a Deus obtive vitória em nome de Jesus. Amém. É isso aí. Todos nós passamos por momentos assim. Eu também, quando estou ansioso, recorro ao meu pastor, falo com ele, né? E como é bom ouvir a palavra orientadora dos nossos líderes espirituais, né? Então, não andar ansioso por coisa alguma. Mas o senhor não sabe. Eu não sei, mas Deus sabe. Já lemos aqui que Ele sabe de toda a nossa necessidade. Ele sabe o que precisamos. Não andeis ansiosos por coisa alguma, ante tudo sejam vossos pedidos conhecidos diante de Deus, pela que? Oração e súplica, com ações de graças. Amém? Olha o que Paulo está falando. Foi o texto que o irmão Paulo Paradela citou, né? Logo no começo da nossa conversa por aqui. Então, não andar ansioso, andar aqui, não viver ansioso constantemente. Deixar-se abater pela ansiedade. É isso que o senhor tá falando aqui. É sobre isso que ele está falando aqui. Então, mas o que Paulo vai adiante, por isso que eu acrescentei aqui o verso 7, ele diz assim: e a paz de Deus, que excede a todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. É o complemento, irmão Paulo Paradela, do verso que o irmão sugeriu. Não estar ansiosos, né? Não estar ansiosos por coisa alguma. Fala assim aí, você onde está? Por coisa alguma. Por coisa alguma. Eu vou deixar a ansiedade tomar conta da minha vida. Por coisa alguma. Vamos priorizar a Deus e vamos buscar ao Senhor em oração. Porque a consequência
Obrigado, querida Regina. Porque ele está falando assim, que a paz de Deus, ela excede a todo entendimento. Você quer que eu explique aqui a paz de Deus? O irmão Gilson Barbosa está aqui. Deus abençoe, querido, você e sua família. Gilson Barbosa foi nosso filho na fé aqui tempos atrás, faz algum tempinho, né, Gilson? Ele está falando que a paz de Deus excede a todo entendimento. Você quer que eu te explique a paz de Deus? Não posso estar aqui, ó. Ela excede a todo entendimento, mas ela é real. E essa paz, ela... Genilson. Perdão. Não, é Genilson. Genilson Barbosa de França. Isso. Sim, Genilson. Deus te abençoe. Eu confundi com Gilson. Deus te abençoe a sua vida. Então, diz que essa paz vai guardar os nossos corações e mais ainda os nossos pensamentos em Cristo Jesus, porque às vezes nós ficamos com o nosso pensamento tão dominado por uma questão que ficamos ansiosos. Por isso que a irmã falou que ela pensa em coisas boas. Eu penso em coisas boas. E essa paz, ela vai guardar os nossos pensamentos e guardar os nossos corações e os nossos pensamentos em Cristo Jesus. Então, Deus, vamos caminhando para o final aqui, daqui a alguns minutinhos já estamos encerrando. Eu sei que quando a conversa começa fica bom, né? Mas nós não queremos cansar vocês. Deus se importa com a nossa causa. Eu quero falar agora a você que está aí me assistindo, você, meu filho na fé, você, meu irmão em Cristo, você que ainda não é um crente em Jesus, mas hoje você pode entregar seu coração a Jesus. E você vai ter um refúgio seguro no tempo de ansiedade. Presta atenção, Deus se importa com a sua causa. Deus se importa com a sua causa. Ele se importa com aquilo que está causando ansiedade em você. Ele está atento. Ele está atento. Por isso que o apóstolo Pedro, escrevendo a sua primeira carta, ele fala o seguinte: lança sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então, querido, querida, lança sobre o Senhor, sobre Cristo, toda ansiedade. Não lança metade e fica com a metade, não. Toda ansiedade. Isso é um ato de fé. Eu sei que eu estou falando para você, eu sei que isso é difícil, né? Eu sei que isso é difícil, né? Eu sei que isso é muito difícil. Mas eu quero dizer assim, mas é possível. Lançar a ansiedade sobre ele, toda, porque ele vai cuidar de nós. Amém, queridos? Então, tomando como base o que diz a palavra de Deus, vocês foram muito sábios na participação aí, mas agora eu quero sintetizar com a palavra de Deus. 3 coisas. O trono de nossa vida deve ser ocupado pelo Senhor, nenhuma preocupação, nenhuma ansiedade. Amém? Amém? Nenhuma preocupação. Primeira coisa, presta atenção, eu vou falar uma coisa que eu sempre falo quando estou lá ministrando lá na igreja. Nós não estamos tratando de uma filosofia. Não. Filosofia não. Nós estamos tratando de princípios. Filosofia, a gente vai para a escola de filosofia. Aqui é princípios que nos leve à prática da fé. Prática de fé. Ok? Então, o primeiro princípio é que quando for assaltado por ansiedade, o que eu preciso fazer? Senhor, toma o seu lugar. Fica no seu lugar. A ansiedade não vai tomar o seu lugar. Segunda coisa que nós vamos fazer, Senhor, buscá-lo em oração, como diz o apóstolo Paulo, com súplica, não andar ansioso por coisa alguma, mas vamos
buscar em oração. Como temos dito, né? Quando um filho ou uma filha de Deus ora, alguma coisa acontece. Amém? E lançar sobre ele a nossa ansiedade. Porque Deus cuida de nós. Senão o que acontece? O problema, a questão, a expectativa, ela vai gerar em nós essa ansiedade e vai sugar a nossa fé. Então, a fé cancela a ansiedade, mas a ansiedade suga a nossa fé. Queridos, que Deus abençoe sua vida, você, minha irmã, você, meu irmão, vocês que estão conosco aqui. É muito bom ter vocês aqui. Que, como disse aqui o apóstolo Paulo, que a paz de Deus, que excede todo entendimento, invada o coração de vocês. Enche o coração de vocês, né? E o pensamento, a fim de que você possa estar protegido, fortalecido, nesse tempo que é verdade, não vamos negar a realidade. Nós somos assaltados por ansiedade. Mas o Senhor diz assim, não andeis ansiosos por coisa alguma nessa vida, né? Não andeis na sua vida ansioso, porque Deus vai cuidar de nós. Amém, queridos? Que Deus abençoe seu coração. Eu ministro a paz de Deus na sua casa, aí na sua família. Talvez você tenha uma questão muito relevante, além dessa que todos nós vivemos, né? Dessa pandemia, você tem uma situação, além disso, relevante. Deus sabe. Põe em fé, põe em prática a sua fé. Põe a sua fé em ação. Ore ao Senhor. E busque ao Senhor. E lance sobre Ele a sua ansiedade. E Ele vai cuidar da sua vida. Amém? Feche seus olhos. Deus de amor, querido Pai, como é bom saber que o Senhor cuida de nós. Como é bom que o Senhor sabe de tudo o que precisamos. Aleluia. Como é bom ler mais uma vez aqui que a paz do Senhor, que excede a todo entendimento, é inexplicável. Mesmo em meio a uma pandemia, mesmo em meio a uma crise, a paz do Senhor excede a todo entendimento. E a paz do Senhor invade nossos corações e os nossos pensamentos. Muito obrigado, Senhor. E que essa paz alcance os corações. Que agora mesmo, se alguém está assistindo esse vídeo, ó Deus, que não tem Jesus, que ela receba Jesus em seus corações. E aqueles que são teus filhos, tuas filhas na fé, que têm corações inundados da tua paz. E que possamos, Pai, estar fortalecidos, preparados para lidar com a ansiedade, quando ela se fizer presente em nossa vida. Oramos, Pai, agradecidos, no nome bendito de Jesus. Amém. Amém, queridos. Glória a Deus. Deus é bom. Queremos dizer que nós estamos aqui, eu e a Lígia, à disposição de vocês, né, para conversar, para atendê-los. Não é, a dificuldade de estarmos em reuniões presenciais que vai impedir que possamos estar atendendo vocês, aconselhando, ouvindo e orientando, ok? Não faça cerimônia, busque-nos, somos seus pastores, somos seus pais espirituais, e o Senhor tem nos chamado para esse ministério
Fomos chamados para isso e queremos vê-los vitoriosos, queremos vê-los avançando, queremos vê-los fortalecidos, queremos vê-los frutificando, a ponto de depois vocês vão ministrar sobre outras vidas, aquilo que você tem recebido do Senhor através da igreja, através de nós. Ok, queridos? Genilson Barbosa de França, Deus abençoe você, sua família, fiquem todos na paz do Senhor. Até o próximo encontro, se Deus quiser. Tchau.